Por que Momoyase não é mais a protagonista de Dandadan? Essa é a pergunta que constantemente eu recebo e dessa vez eu decidi responder cada um de vocês. Exatamente vocês ficam no grupo do WhatsApp me enchendo o saco o dia inteiro. Então já sabe, né? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada santificada no botão do like. Porque vocês já sabem, né? Somente quem se inscreve, quem dá like vai pro céu. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark News aqui falando maravilhosamente bem para falar um tema que é complicado em Dandadan. Quem diabos é o verdadeiro protagonista? É a Momoyase? É o Okarun? É o Quinta Sakata? Ninguém mais sabe quem é o protagonista nessa obra maravilhosa, porque constantemente eles trocam o foco principal do personagem no arco dele e coloca direcionado a personagens secundários. Ah, Sonark, quem você tá louco? Da onde você tirou isso? Se acalme, meu delinquente da voz fina. Funciona da seguinte forma: atualmente em Dandadan a gente está no arco da protagonista, no arco principal da personagem Momoyase, que iniciou por volta do capítulo 163, após Okarun e seus amigos derrotarem o yokai da Carta das Cantigas Féricas junto do auxílio do Conde Saint-Germain, o possível vilão, o possível herói dessa obra. Se você quer saber um pouco mais sobre Saint-Germain, vou deixar esse vídeo no card que está maravilhoso. Após a derrota desse yokai miserável que estava controlando Zuma, fazendo ele de fantochezinho, Momoyase acaba sendo amaldiçoada a ter a estatura de um gnomo. E recentemente, no capítulo 191 do mangá de Dandadan, a gente descobriu que a maldição dela está avançando a passos extremamente largos. Porque se a gente for contar nos dedos, não faz nem menos uma única semana que eles derrotaram o yokai da Carta das Cantigas Féricas e a Vamola já não consegue mais enxergar a personagem direito, dando indícios que ela vai simplesmente desaparecer. E pelo amor de Deus, parem de perguntar sobre terça-feira, porque terça-feira não existe no calendário do Yuki no Butatsu. E quando eu fiz o resumo completo do capítulo 191 do mangá de Dandadan, mencionando que a Momoyase ia desaparecer, pessoas me perguntaram: ué, mas Momoyase já não desapareceu faz tempo? E a gente chegou à seguinte conclusão: Momoyase não é mais a protagonista dentro de Dandadan. E para chegar a essa seguinte conclusão, a gente vai ter que analisar a obra como um todo mais uma vez, e eu sei que vocês adoram. Tudo começou no capítulo 1 do mangá de Dandadan, quando Momoyase finalmente encontra um garotinho nerd chamado Okarun. Não podemos esquecer, é claro, do momento em que ela meteu a botina no ex-namorado dela, porque ele pediu dinheiro pra ela e queria fazer coisinhas com o corpo da nossa personagem, e isso não pode, é muito feio. E geralmente, como um padrão de shonen, geralmente o protagonista é sempre a primeira pessoa a aparecer na obra ou a segunda pessoa a aparecer na obra. Praticamente todos iniciam do mesmo jeito. No caso de Dandadan, mostrou pra gente primeiramente a Momoyase e convenhamos, né, automaticamente a personagem chamou muita atenção pelo designer da personagem, porque ela é uma personagem interessante de ser vista na tela. Ela tinha um pouquinho de humor, era uma personagem muito bem desenhada, e o melhor de tudo é que ela não tem nada a ver com nenhuma personagem feminina que a gente viu já em todos os animes. Momoyase consegue ser mais bem desenvolvida que a maioria das personagens femininas de todo o mundo dos animes. Esquece Sakura, Mikasa, Hinata, Tsunade, Orihime. Eu desafio vocês a encontrar uma personagem feminina que seja mais bem desenvolvida que Momoyase ou melhor introduzida na obra. Eu realmente duvido muito, ainda mais quando o assunto é protagonista femininos. E bom, você sabe que a gente não tem muitos, né? E continuando, a personagem encontra o co-protagonista Kenta Kakura e automaticamente a gente pensa, olha, o protagonista verdadeiro é esse nerdzinho safado, até porque, convenhamos, a gente não está acostumado a ver obras com protagonistas femininas, e automaticamente todo o protagonismo da personagem Momoyase foi transferido automaticamente pro Okarun, mas o autor em momento algum ele fez isso. Quem fez isso foi somente os leitores, eu e vocês, as pessoas que leem o mangá, que veem o anime. Notem vocês que a todo momento de batalha, Momoyase desde o primeiro capítulo, ela se mostrou muito mais poderosa que o próprio Okarun, sendo ela capaz de conter os poderes da Vovó Turbo, conter os poderes dos alienígenas serponianos, lutando contra 3 deles de uma única vez, e na maior parte das batalhas só deu Momoyase. A mulher, pra você ter uma noção, tancou diversos socos do alienígena de Flatwoods. Lembra aquele alienígena com formato de lutador sumo gigante? Exatamente essa criatura. Ela tancou diversos socos dele sem sequer saber utilizar os seus poderes direito. É claro que ela utilizou sim as suas barreiras para se defender, mas este é um feito gigantesco. A história avança um pouco mais e ela enfrenta a seda acrobática com as suas
mãos amarradas. A personagem estava sem sequer atacando direito e mesmo assim venceu aquela batalha. Só que a única coisa que a gente percebe na batalha contra a seda acrobática é que o Ocarun deu o último ataque e, portanto, é claro, a gente dá a vitória para esse personagem. Avançando um pouco mais a história, Ocarun está constantemente levando um cacete dos alienígenas serponianos, enquanto Aira luta contra o Ebi-San e aparece ela, Momoyase, contendo os 3 serponianos e depois dando um cacete no monstro do Lago Ness praticamente sozinha, já que utilizando a sua aura, ela consegue levantar o corpo gigantesco da criatura e ele destrói seus braços, dando um único ataque. Mais uma vitória da Momoyase, só que a gente transfere ela ao Ocarun porque ele de novo deu o último ataque. E você acha que acabou? Ainda não acabou. Por volta do capítulo 51 do mangá de Dandadan, a gente tem finalmente a batalha contra o Mal-Olhado dentro da Casa Amaldiçoada. E apresenta pra gente o Ocarun lutando contra o Didi, mas a cena tem um foco total na personagem Momoyase, que após sair de dentro da Casa Amaldiçoada, enfrenta a Serpente Tatsu e adivinhe, derrota ela sozinha. Quer dizer, sozinha não, né? Com o auxílio do Cavaleiro Solar, dando um bronzeado na serpente e destruindo ela. E depois disso também ela auxilia na batalha contra o Mal-Olhado e acaba ajudando a Vovó Seiko a conter os movimentos da criatura junto do Tarô. Melhor personagem de Dandadan com certeza. E mais uma vez, o que a gente acha? Bom, o Ocarun venceu aquela batalha porque ele conteve o Mal-Olhado por breves momentos. Mas o resultado na realidade foi mais uma vitória para Momoyase, que destruiu a Serpente Tatsu e ajudou na batalha definitiva contra o Mal-Olhado. A gente dá essa vitória ao Ocarun porque capítulos futuros ele acaba enfrentando o Mal-Olhado sozinho e tem uma vitória falsa, digamos assim, com ele estancando o Mal-Olhado realmente na porrada, mas, bom, ele venceu no discurso no Jutsu, enganando o Mal-Olhado porque o Ocarun já estava sem poderes. Os capítulos vão seguindo e a gente continua prestando atenção somente no personagem Ocarun, até que a batalha avança diretamente para o Kaiju e a gente tem um balde de água fria, porque simplesmente aparece mais uma vez Momoyase e salva o dia destruindo o Kaiju com um ataque combinado dela junto da casa transformada em um robô gigante de nanos skins. Exatamente isso que você entendeu, só acontece em Dandadan esse tipo de coisa. E no final das contas, quem ganhou o beijinho da Vamola foi ele, Ocarun. E depois de diversos capítulos com Momoyase no mais absoluto protagonismo, o Yuki Nobutatsu começou a deixar a personagem um pouco mais de lado, seguindo constantemente e mostrando pra gente personagens secundários. Vamola, Kenta Sakata, Didi, Aira, Saint-Germain, Zuma, tudo que é personagem secundário aparecia mais que os nossos protagonistas Momoyase e Ocarun. A não ser, é claro, nos momentos em que Momoyase precisava cacetar alguém. Aí sim ela assumia a conta do protagonismo, exatamente o que ela fez quando derrotou a criatura dimensional no meio de café, e a mesma coisa que ela fez derrotando Hazur capítulos após a invasão Kur e a Vamola ser quase morta pelo personagem. Aí você tá me perguntando, ué Sonarken, mas Momoyase sempre acaba vencendo seus inimigos, como que ela não é mais protagonista em Dandadan? Lembra que eu te falei sobre os personagens secundários sempre ocupar a maior parte da trama? Isso a gente tem constantemente mostrado pra gente no arco que eu carinhosamente chamo de Jumanji, ou mais conhecido como o pior arco de Dandadan, que é o arco que eles entram no baú amaldiçoado, e naquele momento, Momoyase é tanto reduzida em estatura quanto em importância na obra, porque ela é somente a pessoa que precisa ser constantemente salva, mesmo é claro, ela não precisando disso. Pra você ter uma noção, assim que aparece aquele cavaleiro gigantesco no primeiro confronto que a gente tem naquele arco, Momoyase facilmente poderia lutar contra ele, mas o nosso santíssimo Yuki Nobutatsu, que vai ser declarado papa em algum momento, dá um jeitinho de remover os poderes da personagem e deixar com que ela seja salva pelo Zuma. E a partir disso a gente tem um desenvolvimento da personagem de alguém que constantemente precisa ser salva, mas que tem capacidade de se salvar, coisa que aconteceu na finalização do arco do baú amaldiçoado, já que Momoyase, como os outros personagens, poderia ter capacidade de sair de dentro do baú, mas a maldição dela simplesmente a impedia, e a mesma maldição que ela tinha é a maldição do Zuma e a maldição do velho que não é velho, 3 personagens que estão amaldiçoados, mas somente um ficou dentro do baú para amarrar o enredo da história, aquela historinha da princesinha que precisa ser salva. Coisa que está acontecendo com a Momoyase já nos capítulos atuais do mangá. E desde aquele arco do baú amaldiçoado, Momoyase é uma personagem que tem capacidade de se salvar, tem capacidade de lutar, mas constantemente é esquecida e deixando o protagonismo dela para outras pessoas, e ela só aparece nos momentos
em que precisa derrotar o último inimigo. E para concluir para vocês, Momoyase sempre foi e sempre será a protagonista de Dandadan, uma protagonista muito maior que o próprio Okarun. Só que a gente automaticamente e inconscientemente troca o protagonismo da personagem feminina e passa pro personagem masculino. E isso tá claro que a gente faz em Dandadan. E você me pergunta, Sonarken, mas isso é errado ou não? Bom, não é errado porque simplesmente você assiste a obra do jeito que você quiser. Então, se você considerar que o Okarun é o protagonista, você pode considerar, estando errado você ou não. Também a gente se acostumou a ver protagonistas masculinos, já que também as personagens femininas são sempre uma porcaria no mundo dos animes. E de verdade que venha mais personagens exatamente como a Momoyase, que aí com certeza o mundo dos animes vai estar salvo e salvo da forma certa e não igual, é claro, a Lady Marcroy. Deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Tá sentindo que Momoyase tá desaparecendo aos pouquinhos em Dandadan e o Kinobutatsu tá fazendo ela uma Peach, princesinha do Mario? Ou no próximo arco a gente vai ver a personagem chutando a bunda de todo mundo? É claro que eu quero saber a opinião de você e tenha certeza que eu leio todos os comentários. Se você achar um comentário que seja sem resposta, pode brigar comigo. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada santificada, exatamente igual o Papa fazia todos os dias. Mas é isso, e Sonarken diz: